Nós não estamos aqui comemorando a vitória de ninguém, porque ainda não se sabe quem é o vencedor da candidatura em São Paulo. Estava ouvindo pelo rádio e parece que o senhor Jânio Quadros está ganhando. Bem, não nos interessa saber quem vai ganhar. Eu sei que aqui existem janistas e de outros candidatos, mas nós estamos aqui para um comício político. Estamos aqui nesta noite para adorar aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Só devemos orar pela nossa pátria, para que a nossa pátria permaneça livre e realmente livre. O povo brasileiro ama a liberdade, mas o fato é que existem muitos tipos de liberdade. Podemos talvez não estar presos a um domínio, como foi o caso do Brasil Colônia sob domínio português, mas quem sabe há muita gente aqui presa e oprimida. Não presa sob o domínio de um país ou sob atrás de umas grades, mas presa pelo vício, pelo pecado, pelo mau pensamento, pela imoralidade, pela vergonha, pelos vícios que o mundo presente está oferecendo à nossa humanidade. Graças a Deus que o nosso povo crente não é um povo preso. Nós somos livres. Livres! Livres! Hoje eu quero falar sobre liberdade em 3 tempos. Vamos abrir a Bíblia nesta noite. Em João capítulo 8, versículo 32. João 8, 32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda vamos abrir em Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ainda queiram ler comigo nesta noite Romanos capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Curvemos as nossas cabeças e nesta hora vamos orar a Deus para que o Senhor fale conosco nesta noite através da sua palavra, a palavra de Deus. Gostaria de convidar um dos nossos pastores para fazer esta oração. Eu pediria que o pastor Felisberto viesse ocupar aqui a tribuna para orar, dizendo: Deus, não queremos ouvir pastor Takayama, nós queremos ouvir tu falando conosco, Senhor. Amém? Vamos ficar na presença do sacrossanto Deus. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, nosso glorioso Pai, graças te damos, ó Pai, neste momento maravilhoso, nesta hora gloriosa, nesta hora de milagres, em que o teu servo passará, Senhor, a pregar a tua palavra nesta noite. Ó grande Deus de Israel,
com tuas mãos divinas. Ó Pai, ungido como sempre ao teu servo, para transmitir uma palavra poderosa de milagres desta noite. Grande Deus, oh, aleluia, que nesta hora, meu Senhor, os milagres, Senhor, começam a acontecer, as maravilhas, a salvação, a operação pelo teu Espírito, neste momento em que o teu servo vai pregar a tua santa e gloriosa palavra. Tudo isto, ó Deus, nós te pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Queiram assentar os que estão de pé e vamos acompanhar a palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria de falar sobre liberdade hoje, porque nós amamos a liberdade. Ninguém gosta de estar sob um jugo de opressão. Brasil, que tem conhecido a chamada Nova República, diz que está vivendo momentos de liberdade. Bem, é gostoso ouvir falar sobre isso. Todos nós amamos a liberdade. Sempre a história consagrou àqueles que trabalharam ou lutaram pela independência. Em qualquer lugar que nós estejamos, ou em qualquer país que visitemos, existe em cada país aqueles que lutaram pela liberdade da sua pátria. Se você for, por exemplo, em qualquer país da América Latina, você sempre encontrará nos países de fala espanhola, você sempre encontrará na América Latina, tanto na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, você encontrará um nome muito conhecido de um homem que lutou pela independência desses países latino-americanos. É o chamado senhor chamado Simão Bolívar. Então, nas grandes avenidas desses países, nas principais capitais, existe o nome de Simão Bolívar. Praça Simão Bolívar, estátua do Simão Bolívar, Avenida Simão Bolívar. Até a Bolívia tem esse nome oriundo de Simão Bolívar, porque foi um homem que lutou pela liberdade. E nas cartilhas de história que as crianças desde o primário aprendem naqueles países, eles sabem que este foi um homem que lutou pela liberdade. Quando eu já estava entrando na grande Avenida General Paz, ali em Buenos Aires, eu podia ver que havia várias estátuas dirigidas a Simão Bolívar, ou então outros homens que lutaram pela paz, como foi o General Paz. Também homens como Perón, foram homens que lutaram pela independência, pela liberdade da pátria, e todas as crianças daqueles países conhecem estes homens. Homens como General Calderón, um homem que lutou pela liberdade da sua pátria, foram homens que passaram para a história. Quem visita os Estados Unidos, a primeira coisa que ele vê na entrada da Baía da cidade de Nova York, ali no mar, no meio de uma pequena ilha, ele vê uma grande estátua chamada Estátua da Liberdade, porque são pessoas, aquele país ama a liberdade. Nomes como Abraham Lincoln, ou nomes como George Washington, são nomes que estão nas principais pontes, nos viadutos, nas principais avenidas e rodovias, porque foram homens que lutaram pela liberdade da sua pátria. O Brasil não é diferente. Quando nós estamos em qualquer grande cidade, pelo menos a principal avenida, ou uma das principais, tem o nome de Avenida Tiradentes, Praça Tiradentes, porque foi um homem que lutou pela liberdade desta pátria. Vemos, por exemplo, Dom Pedro I. Nomes como esse qualquer criança se lembra, porque foram nomes que lutaram pela independência dos seus países. Meus amigos, mas nesta noite eu não quero falar sobre Simão Bolívar, nesta noite eu não quero falar sobre Dom Pedro I, nesta noite não quero falar sobre Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, nesta noite eu não quero falar sobre o General Paz, muito menos sobre Abraham Lincoln, muito menos sobre George Washington. Nesta noite eu quero falar sobre aquele que foi o maior libertador da humanidade,
noite. Jesus Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo nosso Senhor. Esta noite nós queremos prestar uma homenagem àquele que merece toda honra e toda glória, àquele que vive pelo século dos séculos. Ele não é um mito ou simplesmente uma história, ele é realidade, ele é poder, ele é salvação, ele é transformação, ele é renovação, ele é liberdade, ele é verdade, ele é a vida. Oh, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade e a vida. Você poderá olhar para um descendente de japonês e dirá: pregador, o senhor está deslocado do seu papel, o senhor está deslocado da sua realidade, porque como descendente de japonês não podia estar pregando Jesus. Você deveria pregar Buda, o Siddhartha, o iluminado que foi oriundo da Índia, pregador. E eu olho para essa pessoa que porventura ou por um acaso viesse me trazer essas palavras e diria para você: ó, não, jamais poderia pregar Buda. Ele pode ter sido iluminado de um país pobre, um príncipe que deu toda a sua fortuna para poder dar aos pobres, porque ele queria ver o melhor. Foi um grande homem, sem sombra de dúvida, o Siddhartha da Índia. Mas ele que deu toda a sua fortuna para lutar pela liberdade. Ele que deu toda a sua fortuna para encontrar a verdade, procurou pelos caminhos da Índia, no meio daqueles milhares e milhares de deuses daquele país politeísta, e de repente, senhoras e senhores, chegou a hora verdadeira para todo homem, como chegou para ele também a hora da morte. E na hora da morte, aquele homem, olhando para o infinito, começou a proferir as suas últimas palavras de decepção, dizendo: estou em busca da verdade. E morreu. Ele morreu em busca da verdade. Senhoras e senhores, por isso não posso seguir Buda, porque ele morreu em busca da verdade, mas está morto. Agora Jesus Cristo, não. Jesus Cristo não disse: estou em busca da verdade. Jesus Cristo, ele foi muito mais fulminante, ele foi categórico, ele foi taxativo. Ele não disse: estou em busca da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Agora você sabe por que estou pregando Jesus. Jesus, 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 Jesus. Não somente Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Levante a mão para o céu e glorifique ao Senhor Jesus. Levante a mão para os céus e glorifique ao Senhor. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Jesus Cristo é digno de toda honra e de toda glória. A Ele nesta noite toda exaltação, todo louvor para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Glórias ao Senhor. Libertação alicerçada na verdade. Libertação alicerçada na realidade. Sabe, meus amigos, nós não estamos apregoando uma teologia que estão querendo ensinar por aí. Estão apregoando algumas religiões aí a tal da teologia da libertação. Vocês sabem que teologia de libertação, a base da teologia da libertação, ela não está alicerçada na Bíblia, não. Essa nova teologia da libertação está alicerçada em Maquiavel. Maquiavel dizia que os fins justificam os meios. E é a teologia que eles estão usando hoje.
Dizem que não importa que use as armas, que mate as pessoas, desde que o nosso povo seja mais livre, a religião tem que até incentivar o crime e a violência para poder tirar do rico e dar ao pobre, porque o pobre está sendo muito oprimido, e a igreja tem que ajudar, usando até a força física, intrometendo no Estado para poder trazer um pouco mais de riqueza para o pobre. Eu não concordo com isso. Não. E esses pastores que aqui estão também não concordam. Porque Jesus Cristo nunca pregoou a força física. Ele disse, não é por força, nem por violência, mas a liberdade é pelo meu Espírito. Senhoras e senhores, Jesus Cristo nunca pregou esse tipo de teologia. Primeiro, isso não é teologia. Segundo, também não é libertação. Você dirá, mas então como é que nós vamos acabar com os pobres, pregador? Jesus Cristo um dia disse, será impossível acabar com os pobres aqui na terra. Os pobres sempre os tende convosco. Teremos pobre em toda a vida, porque existem os vagabundos e os preguiçosos. É evidente que nós sabemos que tem muita gente boa que gostaria de ter um pouco de dias melhores, gostaria de ter mais, e infelizmente há muita gente rica que poderia distribuir, e nós gostaríamos que isso acontecesse. Mas infelizmente, enquanto tiver o pecado, o maldito pecado que gera luxúria, gera inveja, gera morte, gera ganância, gera o ego, o egoísmo, enquanto houver o pecado, não haverá libertação para o povo. O país Brasil, se quiser ver dias melhores, se a América Latina desejar ver dias melhores, ela precisa da verdadeira libertação, que não é pela força física. O nosso povo precisa conhecer a Jesus Cristo na sua vida, na sua alma, em realidade, em espírito, em poder, em graça, em manifestação de poder. Aqui está o povo mais livre desta terra, aleluia! É o povo que tem Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, por que é que Jesus Cristo é o libertador total, pregador? Porque Ele é mais do que Pedro, porque Ele é mais do que Simão Bolívar, porque Ele é mais do que Dom Pedro I, porque Ele é mais do que Dom Pedro II, porque Ele é mais do que o Marechal Deodoro, porque Ele é mais do que Abraham Lincoln, porque esse homem que viveu naquela miserável terra da Palestina, Ele é o grande libertador, Ele é mais do que qualquer desses outros grandes. Ele é maior por uma única razão. Ele não libertou o homem para uma terra aqui, uma terra passageira onde vivemos 100 anos. Jesus Cristo nos libertou para a eternidade vivermos com Ele. A liberdade em Jesus Cristo é em 3 tempos, porque Ele nos libertou no passado, Ele nos liberta no presente e Ele nos libertará no futuro. Ele é vitória e libertação em 3 tempos, porque Ele liberta por todo sempre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, diz a palavra de Deus. Passado, presente e futuro. Libertou no passado do pecado no singular. Liberta no presente do poder dos pecados no plural. E libertará no futuro do corpo do pecado. Libertou no passado do pecado original. Liberta no presente do poder dos pecados existentes, os pecados cometidos, e libertará no futuro desse corpo de pecado. Ele é a libertação total em 3 tempos. Você pode ter liberdade hoje e pode ser uma liberdade passageira. Hoje o Brasil pode gozar de uma liberdade através do sistema democrático, mas amanhã pode vir um regime de opressão comunista que não permite a existência do pluripartidarismo, e eles então vão apregoar que vocês devem ficar presos porque assim o Estado rende mais.
Deus queira que o maldito diabólico comunismo não venha para este país. E nós temos a responsabilidade, irmãos, de orar por esta pátria, porque infelizmente muita gente não conhece esse maldito sistema que não permite que o evangelho seja pregado. Estive há pouco tempo atrás com alguns irmãos que estiveram na Rússia e eles contam o sistema difícil que o evangelho passa por ali, em virtude, ou eu digo, em detrimento a esse sistema caótico, onde Marx apregoa que a religião é o ópio do povo. Meus amigos, nós queremos que Jesus Cristo continue sobre esta pátria brasileira, e Deus permita que cada cristão osasquense tenha Jesus Cristo no seu coração. Quando ainda era estudante no colégio aqui em Osasco, via muitos dos meus colegas apregoando o comunismo, alguns deles andando na contralapela da sua camisa a figura de Mao Tse-tung do comunismo modelo chinês. Graças a Deus que a China verificou que aquele modelo que muita gente que estava querendo copiar não prestava, porque eles abandonaram aquele sistema e hoje estão mudando a situação. Mas eles precisam de mais. Mas a minha preocupação é que a nossa juventude se volta para o sistema de opressão, onde venha trazer exatamente tirar a liberdade do povo brasileiro. Deus queira que isso nunca aconteça, e não acontecerá se esta igreja orar, se os cristãos brasileiros orarem, se os católicos evangélicos, os pentecostais e tradicionais orarem, para que haja liberdade religiosa, onde possamos adorar aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Mas por que Jesus Cristo é libertador em 3 tempos? Primeiro, porque Ele nos libertou da condenação do pecado original. Havia uma pena para o pecado. Quando o homem errou, senhoras e senhores, muita gente pergunta para mim, pregador, se Deus é tão bom, por que Ele fez o mundo tão mal? Um mundo tão imperfeito? Se Deus é perfeito, por que Ele fez um homem tão imperfeito? Um mundo tão imperfeito, cheio de guerras, cheio de violência, cheio de erro. Eu não gosto, eu não aceito Deus por causa disso, pregador, porque eu não posso entender como é que Deus possa ter feito um país, um mundo tão ruim como esse. Então esse Deus não é um Deus bom, não é perfeito. Muita gente faz isso, e talvez você já foi enxovalhado com esse tipo de pensamento. Eu sei que você tem essas ideias, meu amigo, ou já teve. Eu quero lhe dizer que Deus não fez o mundo mal. Deus, quando criou o homem, o criou perfeito em justiça e em tudo. Quando Deus criou Adão criou perfeito. Mas Deus, para criar um homem perfeito, Ele não poderia criar um robô. Ele criou um ser tão perfeito que deu para ele o livre-arbítrio, a livre iniciativa de tomar as decisões. Deus não fez o homem uma máquina, um computador programado, não. Deus fez o homem para ele mesmo fazer aquilo que ele desejasse. Mas infelizmente o homem optou pelo lado do erro, desobedecendo a Deus. E todo esse mal, a violência, o erro, o engano, a mentira, a violência, as guerras que existem hoje são consequência da própria opção de vida que o homem tomou para si, por causa do maldito vírus do pecado que entrou no mundo através de Adão. Deus não é culpado de tudo isso. O homem é que assumiu esta condição, porque Deus havia dado livre-arbítrio para ele, e o homem errou e assumiu esse lado. É por isso que estamos vendo um mundo ruim, onde cada dia as coisas se tornam piores. Mas eu quero dizer nesta noite, é esta a razão pela qual nós estamos aqui. Se tudo isso está ruim, está mal, é porque o homem está se distanciando de Deus. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Eu não estou falando que feliz é a nação cujo Deus é a Nossa Senhora. Eu não tenho nada contra a Nossa Senhora aqui, meus senhores. Por favor, não tomem uma ideia errada quando eu digo estas palavras. Pelo contrário, nós os pastores e todos os crentes amamos Maria. Ela foi a bendita entre as mulheres. Ela foi aquela que, através dela, nasceu o Salvador do mundo. E nós amamos a Maria. Quando eu chegar nos céus, eu quero ver a irmã Maria agraciada entre as mulheres. Eu quero vê-la, todos nós queremos vê-la, porém, não foi ela quem morreu na cruz por mim, nem por você. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Havia uma condenação para o erro do homem. E o que é que poderia ser feito, pregador? Se houve um erro do homem, esse erro foi um pecado. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado gera a morte. Estava determinada a lei para o homem. Todos teriam que morrer. Todos.